Bom, então, hoje nós vamos dar continuidade, tá, ao estudo das vigas com seção T na flexão simples. E aí, a gente vai fazer aqui o exemplo 2, né? Nós fizemos o exemplo 1 na aula passada. Hoje nós vamos fazer mais 2 exemplos, tá? Pretendo fazer aqui mais 2 exemplos com vocês. Então, vocês devem lembrar que nós temos 2 tipos de viga em seção T, né? Seção T falsa e a seção T verdadeira. A seção T falsa é quando a gente tem a nossa linha neutra do diagrama retangular simplificado passando pela mesa do elemento. Só para relembrar aqui, a viga T ela tem esse formato, né? O formato mesmo de um T. Essa parte aqui de cima nós chamamos de mesa. E essa parte aqui de baixo nós chamamos de alma. Então, quando a nossa linha neutra passa na mesa, tá? Quando ela tá passando aqui, ou seja, quando o nosso y, que é a altura da linha neutra do diagrama simplificado, for menor ou igual à altura da mesa, essa viga T ela se comporta como uma viga T falsa, né? Ela é uma fake news. Show. Se o nosso y for igual não, eu configurei minha caneta para apagar direto, ó. Maior do que o HF, a nossa seção T é uma seção T verdadeira, tá? Então, ela é genuína. Então, nós temos a fake news e nós temos aí outras news, né? Que não são fake news. A gente precisa fazer essa análise. Então, eu passei para vocês, mais ou menos, né, na aula passada, um roteirinho de como a gente fazer o cálculo da área de ácido dessa viga, mas hoje eu vou fazer aqui bem detalhado, tá? De novo o exemplo, para que fique bem fixado. Então, vamos lá. Calcular a área de aço para uma seção T com os seguintes dados. Concreto de classe C25, então, o nosso FCK aqui vai ser de 25 MPa. O aço CA50, então, nós temos aqui um aço CA50, né? Logo, a nossa tensão de escoamento aqui vai ser de 500 megapascal. O BW é de 30 centímetros, lembrando que o BW é a largura da nervura, tá? Que é a alma que a gente também pode chamar de nervura. Então, aqui nós temos o BW e aqui nós temos a nossa largura colaborante, que é o pedaço da laje que vai se atrelar à nossa viga e vai formar a nossa viga com seção T. No nosso exemplo, o BF aqui, ele mede 80 centímetros. A altura total da laje, da viga T, perdão, ela é de 45 centímetros. Ai, Ellen, por favor, só desativa o teu microfone para poder não ficar chiando. Pronto, valeu, que aí para não estourar meus ouvidos aqui. A altura total 45 e a altura da mesa, né, que é o HF, mesa ou flange, 10 centímetros, tá? O momento característico que a gente vai ter aqui atuando nessa viga, nosso MK, vai ser aí de 380 kNm. E a nossa altura útil vai ser o H-3. Então, nosso D aqui vai ser a altura total, que é de 45 centímetros, menos 3, ou seja, 42 centímetros. Ok? Então, vamos ver aqui como é que a gente vai proceder. Viga T de 80 aqui. Vou só fazer um desenho para facilitar. Então, aqui nós temos nosso BF, aqui é o BW, aqui é a altura da mesa, isso aqui é a altura total. E o D vai daqui até o centro aqui da armadura de
tração, tá? Então, a gente tem essa configuração. Nós vamos primeiro analisar se essa nossa estrutura ela é uma viga T verdadeira ou T falsa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar o comportamento da nossa viga. Então, verificação do comportamento. O que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer é assumir que a nossa linha neutra do diagrama simplificado vai passar pela mesa. Então, a gente vai admitir que o Y, a gente vai considerar que o Y é menor ou igual a HF. Então, considerando que o Y seja menor ou igual ao HF, a gente vai fazer o primeiro cálculo da gente, que é o KMD. KMD é igual ao MD dividido por BF vezes o D ao quadrado vezes o FCD. Por que eu fiz isso? Porque se eu considerar que a minha linha neutra tá passando aqui, ó, dentro da mesa, tá? A linha neutra é a zona que divide o nosso elemento entre tração e compressão. Então, como eu estou dizendo que só essa parte aqui da minha viga está sendo considerada, está resistindo aos esforços de compressão. E essa parte aí que eu pintei de verde, ela é uma seção retangular de largura BF. Então, se a minha linha neutra está passando aqui dentro da mesa, eu posso simplesmente calcular isso aqui como uma seção retangular de largura BF. E aí, eu vou calcular a armadura, tá? Para essa seção aqui de largura. Para a gente calcular essa armadura, a gente calcula o KMD, o KX, né? E o KZ. Então, a gente faz a verificação e vamos ver aí se a gente está certo ou não nessa nossa hipótese. Então, o momento de cálculo vai ser o momento característico, 380, vezes o coeficiente de majoração de cargas, 1,4. A largura BF, que é a nossa largura colaborante, é de 80 centímetros. Então, 80 centímetros, 0,8 metros. A altura útil, 42 centímetros, 0,42 metros ao quadrado. E o FCD é o FCK em quilonewton por metro quadrado, né? Em quilopascal. Então, 25.000 dividido aqui por 1,4, que é o nosso coeficiente de majoração. Fazendo essa conta, vezes 1,4 dividido por 0,8 dividido por 0,42 ao quadrado e por 25.000, nós temos aqui um KMD de 0,21211, tá? Esse é o nosso KMD. Com o KMD, nós vamos calcular o nosso KX. Quem é KX? É 1,25 menos 1,9174, raiz de 0,425 menos KMD, tá? Que o KMD é 0,211. Eu tô colocando aqui só esse direto porque eu quero economizar o espaço. Então, quanto é que vai ser o nosso KX? 0,425 menos 0,211, raiz vezes 1,9174, 1,25 menos isso, 0,363. Ei, Paula, Oi. o KX é 1,25 menos, né? Porque eu não consigo tirar as bolinhas da frente. A bolinha do microfone. É 1,25 menos 1,9174, raiz de 0,425 menos 0,211, é dentro da raiz. Aí, isso aqui é o KMD. Tá? Com o KX, aí a gente vai calcular o nosso Y, tá? Y é igual a 0,8 vezes o KX vezes T. 0,8 é da fórmula, o KX que a gente encontrou foi 0,363 e a altura útil 0,42. Então, nosso Y aqui foi
0,8 vezes 0,363 vezes 0,42. 0,122 metros. Isso aqui, vezes 100, dá 12,2 centímetros. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Y é igual a 12,2 centímetros. E o nosso HF, né, a altura da mesa, vale 10. Então, o que é que quer dizer? Quer dizer que a nossa linha neutra, ela é medida daqui, ó, da borda mais comprimida até a altura dela. Ela tá passando no tamanho 12. Até aqui é 10, 11, 12. Ela tá passando bem aqui. Então, a seção da viga que está sendo considerada, na verdade, ó, é tudo isso aqui. Essa nossa viga é uma viga em T verdadeira ou falsa? Verdadeira. Ela é uma viga T verdadeira. Então, como o Y é maior do que o HF, né? Essa nossa seção, ela é uma T verdadeira. Então, a gente vai ter que continuar seguindo o roteiro para a viga T verdadeira agora, tá? E que roteiro é esse? O que é que a gente vai fazer? Então, o que a gente vai ter é isso aqui, ó. Nós vamos ter nossa viga T. A parte dela que está resistindo aos esforços é essa aqui, que eu tô pintando de lilazinha, tá? E isso aqui vai ser igual, a gente vai dividir essa viga aqui. Isso aqui vai ser equivalente a duas coisas. Eu vou dizer, aqui essa viga, ela está resistindo, né, a um momento total de cálculo, que é o nosso MD. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma parte dessa viga, uma parte desse momento vai ser resistido pelas abinhas, aqui pelos bracinhos, tá? Me imaginem aí lá na sala, com os braços abertos, balançando assim, querendo voar, tá? Então, é isso aqui que vai... Essa parte aqui, que eu tô destacando de azul, vai resistir a um certo momento M1, que a gente ainda não sabe quanto é. E outra parte aqui do nosso momento, que vai ser uma parte aqui de altura 12,5, 12 e alguma coisa, né? Que é a parte da linha neutra, vai ser responsável aqui por aguentar aí um momento, tá? M2. Então, esse momento M1, para resistir a esse momento M1, vai ser necessário que a gente encontre uma área de aço 1. E para resistir a esse momento M2, vai ser necessário que a gente encontre uma área de aço 2, tá? E elas vão estar situadas, ó, bem aqui, tá? Tanto a área de aço 1 quanto a área de aço 2. Então, a gente precisa descobrir quanto é o M1 e quanto é o M2 para poder fazer o cálculo das armaduras. Então, vamos calcular aqui o valor de M1. Se a gente aplicar aqui equilíbrio nessa seção, nós vamos ter que o M1, que é o momento aqui que vai ser resistido pela laje incorporada à viga, tá? Essa galera aqui tem a altura HF. E essa parte aqui, que tá pintada, quando a gente juntar, ela vai ter uma largura de BF menos BW, porque o BW, ele tá aqui, ó, que é essa largurinha aqui. Aqui é BW, aqui em cima, BF. Então, o nosso momento M1 vai ser igual a 0,85 vezes o FCD, que é a nossa resistência, vezes o HF, a altura da mesa, que multiplica BF menos BW, ou seja, essa largura aqui, tá? Tensão vezes a área, né, pra gente encontrar a força, vezes a distância aqui de atuação, que é a altura útil menos HF, dividido por 2, que é exatamente aqui na metade desse diagrama. Então, o nosso M1 vai ser igual a 0,85. O FCD é a nossa resistência de cálculo. Então, nosso concreto, ele tem o FCK de 25 MPa. Em KPa,
são 25 mil. E não esquecendo nunca de dividir sobre o coeficiente de minoração de resistências, né? Que é 1,4 para o concreto. A altura da mesa, eu não lembro. A altura da mesa é de 10 centímetros. Então, passando para metros, 0,1. Né? Que a gente tem que colocar todo mundo aqui em metros. BF é a largura colaborante. É 80 centímetros. Então, 0,8. O BW, aqui é 80. O BW, também não lembro. É 30. BW, 30. 30 centímetros, tá? O HF aqui é 10 centímetros. Então, menos 30, então é 0,3, que multiplica a altura útil, que foi 0,42, menos 0,1 dividido por 2. Nosso momento M1, então, o momento que vai ser resistido pelas parte das abinhas, tá? Vai ser 0,1 dividido por 2, 0,42 menos isso, vezes 0,5, que é 0,8 menos 0,3, vezes 0,1, vezes 25 mil, vezes 0,85, dividido por 1,4. A gente tem aqui um momento de 280,80 quilonewton metros. Então, esse é o momento M1 que vai ser resistido pelas abas da largura colaborante, tá? Da nossa viga em seção T. Para esse momento M1, a gente tem que calcular uma área de aço AS1. Então, a área de aço para esse momento, ela vai ser igual ao momento 1, que é o momento que a gente acabou de calcular, dividido pela tensão de escoamento do aço de cálculo, vezes o braço de alavanca, que é D menos HF, sobre 2. Nosso momento M1 foi 280,8 quilonewton-metros, dividido aqui pelo FYD, 500 megapascal, passando para quilopascal vezes 1000, não esquecendo de dividir pelo coeficiente de minoração, né, que para o aço é 1,15. A altura útil da nossa seção foi de 42 centímetros, menos a altura da mesa, 10 centímetros, dividido por 2. Nossa área de aço 1, então, vai ser igual. A área de aço 1 é 280, deixa eu fazer aqui por baixo, 0,37 vezes 500, dividido por 1,15. 280,8 dividido por isso, deu 17,5 eu vou colocar aqui 17,46 só para dar uma 17,46 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, a nossa área de aço 1 aqui, 17,46 centímetros quadrados. Essa foi a nossa área de aço que vai ser resistida aqui pela largura colaborante. Agora, a gente precisa calcular a área de aço 2, que é a área de aço que vai ser responsável por resistir à tração do momento M2, né? Mas para isso eu preciso saber primeiro quem é o M2. E o M2 ele é o nosso momento restante, né? O nosso momento diferenciado. Então a gente precisa resistir a MD. Uma parte ficou aqui com as abinhas, a outra parte ficou com o miolo. Então, se eu já sei quanto é o momento que vai para as abinhas, o restante, então, vai ser absorvido pelo miolo. Então, o M2 é igual ao MD, que é o nosso momento de cálculo, menos o M1. MD é o momento de cálculo, nosso momento característico é 380. Então, vai ser 380 vezes 1,4, menos o M1, que a gente encontrou, 280,80. Então, nosso M2 aqui vai ser igual a 380 vezes 1,4 menos 280,8,
251,2 quilonewtons metro. Então, esse é o nosso momento M2. Agora, o que é que a gente tem? A gente tem uma seção retangular de largura BW e sabemos quanto é o nosso momento. Isso aqui não é nada diferente do que a gente já fez. Então, se a gente tem uma seção retangular que possui largura BW, que é 30 centímetros, e resiste a um momento de 251,2 quilonewtons metro, então nós vamos aplicar o que a gente já sabe, que é flexão simples, e vamos encontrar essa área de aço aí, AS2. Para encontrar essa área, a gente calcula o KMD, que eu vou chamar de KMD2, só porque se refere ao momento 2, tá? Então, o KMD2 aqui vai ser o nosso momento 2. Eu já ia colocar o momento de cálculo. O nosso M2 dividido pelo nosso BW, que é essa largura aqui da seção transversal, vezes o D ao quadrado, que é a nossa altura útil, vezes o FCD. Então, nosso momento aqui, M2, foi o que a gente acabou de encontrar, 251,2 dividido por BW, 0,3, D ao quadrado, 0,42 ao quadrado, e o FCD, 25.000, dividido por 1,4. Então, nosso KMD relativo ao momento 2 aqui, vai ser igual 251,2 vezes 1,4, dividido por 0,3, dividido por 0,42. Aqui tá faltando um 2, é 0,42 ao quadrado. Ao quadrado, dividido por 25.000. Nosso KMD aqui deu 0,2658. 266. Tá? Vou sempre usar 3 casas decimais. Para o KMD2, a gente calcula o KX2. Quem é que é o KX2? É 1,25 menos 19174, raiz de 0,425, menos o KMD2, 0,266. Fazendo aqui essa continha, 0,425 menos 0,266, raiz, vezes 1,9174, 1,25 menos a resposta, 0,4854. Então, nós já temos o KMD, nós já temos o KX, né, 2, tá faltando o nosso KZ. O nosso KZ aqui, deixa só eu... Prof, eu tava copiando, aí eu me perdi. O KX2 deu quanto, hein? Já vou, peraí. Não, acho que aqui dá certo. Só diminuir isso aqui. O KX2 deu 0,4854. Na minha tela que já tá aparecendo, pronto, 0,4854. Eu posso mudar de slide? Pode. Pronto, então, KX2, agora a gente vai calcular o nosso KZ2, tá? KZ2, então, deixa eu colocar aqui na mesma caneta. KZ2 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 menos... Paula, depois tu vai publicar a aula? Vou sim, 1 menos 0,4. Por isso que eu tô fazendo ela bem bonitinha, porque à tarde eu não gravei. Hoje vai ser o de vocês. 1 menos 0,4 vezes o KX. Quanto foi que deu o KX aí, hein, Laura? Tu que copiou? 0,4854. 0,4854.
É. Assim? Pronto. Isso. Então, nosso caso é 2 aqui. Vou colocar aqui. Vai ser 1 menos 0,4 vezes 0,4854. 0,8058. Então, esse é o nosso casei. Com o casei, a gente consegue finalmente calcular a nossa área de aço 2. É um pouco grande, né? Esse tipo de questão quando dá T verdadeira. Mas vai dar certo, tá acabando. A área de aço 2, ela vai ser o nosso momento 2, dividido pelo KZ, 2, né? Vezes a altura útil, vezes o FYD, tá? Quanto foi o nosso momento 2? Vou voltar aqui para olhar, ó. Foi 251,2. Então, 251,2 dividido pelo KZ, 0,4854, a altura útil, 0,42, e o FYD, 500.000, 1,15. Então, a nossa área de aço 2 vai ser, deixa eu fazer aqui, 251,2 vezes 1,15, dividido por 0,4854, dividido por 0,42. Dividido por 500.000. Não. Eu acertei esse KZ. 0,425 menos 0,266, raiz, vezes 1,9174, 0,25 menos isso, 0,4. Tá certo. 251,2 vezes 1,15 dividido Professor, esse teu erro, perdão. Eu falei para a senhora o KX, o KZ é 0,8058. Ai, não, foi eu que coloquei errado aqui. Tá aqui, ó, 0,8058. Não, foi eu que coloquei errado aqui. Por isso que tava dando muito alto, tá? Tava dando uma área de 28 centímetros. 80,58. Foi eu que trouxe errado aqui. Eu anotei o KX ao invés do KZ, tá? Mas você falou certo mesmo. Aqui eu precisava do KX para calcular o KZ. Pronto, tá? Encontrei o erro. 251,2 vezes 1,15 dividido por 0,8058 dividido por 0,42 dividido por 500.000, 17,07 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Ou seja, a nossa área de aço para o momento 2, 17,07 centímetros quadrados. Então, portanto, a nossa área de aço da viga inteira vai ser a soma da área de aço do momento 1 mais a área de aço do momento 2. A área de aço do momento 1, ela foi 17,5, se não me engano, 46 centímetros quadrados. E a área do momento 2, 17,07. O que nos dá aqui uma área de aço de 17,46 mais 17,07, 34,53. Que 3 feio. 34,53 centímetros quadrados. Então, essa é a nossa área de aço. Eu trouxe aqui um detalhamento, né, para vocês verem como é que ficaria. Ó. Aqui deram 7 barras de 25 milímetros. Como é que eu calculei esses 7 barras de 25 milímetros? Vou colocar aqui para vocês verem, no anexo. Então, assim, a área de uma barra com diâmetro de 25 milímetros é quanto? Vou olhar aqui na tabela de flexão, ó. No quadro de áreas. Então, o que é que nós temos? Nós temos a barra de 25 milímetros, ó. A área dela é 4,909, tá? Vou botar 4,91. Então, a área de uma barra dela é 4,91 centímetros quadrados. É uma barra de 2,5 centímetros de diâmetro, tá? Então, é uma barrinha bem robusta.
Logo, o nosso número de barras aqui vai ser 34,53 dividido por 4,91. 4,91 deu 7 barras. Deu 7,0 tarará, 7 barras, tá? Então, são 7 barras com diâmetro de 25 milímetros. Aí, aqui nós temos 30 milímetros, né? 30 centímetros aqui no fundo. Então, não cabem as 7 barras aqui, porque, lembrando, a gente tem que deixar o espaçamento mínimo de 2 centímetros. Eu tenho que gravar um vídeo ainda para vocês com detalhamento disso aqui. Mas eu vou gravar depois. E tanto para cá quanto para cima. Então, ficam 5 barras na primeira camada e 5 barras na segunda. Essa área aqui, que eu estou circulando de azul, é a área que a gente calculou. É a nossa área de aço. Essas barrinhas aqui, ó, são as barras relativas à armadura de flexão da laje. Que armadura é essa? É aquela armadura que a gente calculou no exemplo passado que a gente fez, né? Quando a gente calculava a área de aço por unidade de comprimento da laje. Então, essa armadura, ela entra aqui. E a armadura de montagem é simplesmente para segurar o estribo e fazer aí a ligação entre a nossa viga, né? Entre a nervura e a mesa, tá? Então, é isso que faz a viga ser integrada entre si. Então, o que eu queria era basicamente isso. Calcular a área de aço, né? E aqui eu já trouxe a representação pronta só para facilitar. Então, esse aqui é o detalhamento. Da seção transversal. Alguma dúvida com relação a essa questão? Sim. Pois diga, meu bem. Quando tu calculou o momento 1, você já foi direto para a área de aço depois. Foi, Pro momento 2, tu fez todo o passo a passo. Por que essa diferença? Porque quando eu calculo o momento 1, ele é um momento resultante de uma junção de 2 pedaços de laje, certo? E aí, o que é que eu faço? No momento 1, eu aplico o conceito de força vezes distância, tá? Deixa eu só colocar aqui um pincel amarelo. A força é tudo isso aqui, ó. Quem é força? A gente sabe que, se eu riscar de amarelo, dá para vocês verem? Tensão. Dá. Tensão é força sobre área. Então, força é tensão vezes a área. Quem é essa tensão? A tensão é 0,85 de FCD. E a área é o HF, que é essa altura aqui, vezes a largura, que é BF menos BW, tá? Então, isso aqui é tensão vezes área, que é a força. Eu é que não enxergo. Quando eu coloco o pincel amarelo, não acho a bola de jeito nenhum. Ou tá de verde. Não enxergo. Não adianta. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente vai ter que momento é força vezes distância. Onde essa distância aqui é o nosso Z, né? Que é o braço de alavanca. A força é tensão sobre área vezes Z. Aí, quem é tensão? É 0,85, FCD, HF, tarará, e isso. Então, a área de aço resultante para isso aqui vem da mesma equação. Ó. Tensão é força sobre área. Mas quem é força? Força é momento dividido pelo braço de alavanca. Isso aqui é tensão vezes área. E aí, trazendo aqui, isso aqui para o concreto, né? Perdão, na área de aço a gente faz a mesma coisa. Que tensão é força sobre área, só que aqui vai ser a área de aço, né? O momento e aqui vai ser a tensão do aço. Aí a gente consegue fazer só para o equilíbrio essa associação mais rápida, porque não é uma seção contínua. A gente tem aqui 2 pedaços e a gente está fazendo como um só. No miolinho, aqui, a gente não tem 2 pedaços, a gente tem uma seção retangular única de largura BW. No caso do M1, a gente tem 2 bracinhos e aí nós estamos fazendo a associação aqui de tensão igual a força sobre área e momento é força vezes o braço de alavanca. Por isso que a gente consegue, a gente calcula diretamente o momento 1 e a área de aço 1, porque a gente não está aplicando aqui o equilíbrio na seção transversal
é íntegra, né? A nossa seção transversal aqui, ela é composta por duas partes. Então, eu estou juntando ali, eu estou imaginando que isso aqui seria uma força aplicada em um único ponto, e bem aqui, né, resultando, e aí eu faço um equilíbrio ali nessa seção. Quando a gente vai para o M2, o M2 é o restante, e esse restante ele é absorvido pelo miolinho. Nosso miolinho é uma seção retangular, submetida à flexão simples. Aí a gente utiliza o nosso roteiro de cálculo, né, que a gente já está acostumado. Momento, KMD, KX, KZ e área de aço. Por isso que tem essa diferença. Tanto que lá na viga T falsa, como a gente tem uma seção única, deixa eu voltar aqui para o começo. Como a gente tem uma seção única, né, na T falsa, a seção ela tá só aqui, ó. É uma seção retangular de largura BF. Então, a gente calcula utilizando KMD, KX, KZ e área de aço. Diferente de quando ela dá uma seção T verdadeira. Por isso que tem essa diferença, certo? Ficou mais claro? Aí, esse roteiro, ele é bem clássico, né? Não muda. O roteiro é sempre o mesmo, é uma receitinha de bolo. E aí, é bem simples. Na verdade, tendo as fórmulas, né? A gente não tem muita dificuldade para aplicar, não. Vamos fazer mais um exemplo para ficar mais fixo ainda, tá? Na mente de vocês, essa questão da roteirização. Eu vou fazer um arquivo para disponibilizar. Eu vou escrever manual mesmo e vou fazer um PDF, tá? Desse roteiro bem bonitinho, porque aqui no slide eu fiz na aula passada também, mas eu quero um arquivo só com esse roteiro. Ou se eu tiver tempo de digitar, que eu acho que eu não vou ter, mas eu faço pelo menos escrito à mão para vocês terem e quando forem resolver as questões já seguirem um roteiro bem, né, caracterizado, bem discriminado e não ter erro, beleza? Beleza. Pois Prof, outra coisa. Oi. Pode falar, só tirar Pro cálculo Pode falar. do KX na calculadora, eu não consigo dar o mesmo resultado que o teu. KX, esse daqui? Eu acho que o jeito que eu tô fazendo... O 2 ou o 1? Pode ser o 2 ou o 1, qualquer KX, nenhum KX dá igual. Pronto, ó, como é que eu faço, tá? Essa conta. Eu começo de dentro da raiz para fora. Então, eu faço 0,425 menos 0,266 e dou um igual. Aí, eu encontrei o valor de 0,159. Essa subtração, ela tá dentro da raiz. Então, o que é que eu faço? Eu faço raiz da resposta, que é o ANS que tem lá embaixo na calculadora, né? Então, eu faço raiz da resposta e dou um igual. E encontrei o valor de 0,39874804. Esse valor eu vou multiplicar pelo 1,9174, porque ele está multiplicando a raiz inteira. Então, eu vou multiplicar por esse daqui, ó. Eu faço vezes, resposta, né? Vezes 1,9174 e dou mais um igual. Esse valor que deu, o meu aqui deu 0,764559,493, eu tenho que subtrair de 1,25. Então, eu faço 1,25 menos a resposta. E dou igual e encontrei o valor de 0,4854. Agora deu certo. Porque fazendo ao contrário, mesmo colocando parênteses, não dá a resposta igual. Ó, fica 1,25 menos 1,91. Aí eu vou abrir um parênteses, tá? Abri o primeiro parênteses. 1,9174 vezes raiz, abre parênteses, de 0,425 menos 0,266. Fecho parênteses. 0,4854. O problema de fazer direto é porque você tem que colocar isso aqui dentro de um parêntese, dentro da raiz, porque senão a calculadora vai reconhecer que você está fazendo isso aqui. 0,425, aí menos 0,266, entendeu? Aí vai dar outro resultado. Você tem que colocar a raiz em tudo. Para colocar em tudo direto na calculadora, aí coloca os parênteses, que aí ela reconhece que é assim, certo? Certo, entendi onde eu estava errando.